amigos, aqui estamos de volta, mais uma videoaula no projeto Rumo à Petrobras. Questão de mecânica dos solos, questão aplicada na prova de 2005, Petrobras, engenheiro civil pleno. Vamos ao enunciado da questão. Considere o perfil do solo, cujo peso específico é igual para as duas camadas. Temos aqui duas camadas, vamos destacá-las. Camada de espessura HA e camada de espessura H. Ao lado nós temos o diagrama de pressões. O diagrama de pressões, em cada uma das camadas, apresenta uma linha mais escura. Essa linha mais escura, ela se refere ao gama daquela respectiva camada. Vamos resgatar o conceito de tensão. É possível, é correto afirmar que o valor 1, o valor 1 que está aqui, para a cota HA, note que a cota é medida a partir do nível do terreno, a cota HA, aqui eu tenho o ponto 1, o valor na abscissa se refere à tensão ou pressão no solo, temos o diagrama de pressões. E os valores 2 e 3 para a cota HA mais H, então estamos a uma profundidade em relação ao nível do terreno HA mais H, então temos aqui o 3, o 2 e o 1. Eu quero saber a que se refere cada um desses valores, 1, 2 e 3. Vamos entender que a tensão ou pressão no solo é diretamente proporcional à profundidade. À medida que nós nos aprofundamos no solo, a tensão aumenta. E a expressão que nos traz esse valor é gama multiplicado por H, sendo H a profundidade. De forma genérica, H a profundidade. E o gama é o peso específico daquele solo. Como nós temos diferentes camadas, aqui no caso duas camadas, cada uma com um gama diferente, nós vamos ter essa diagramação com uma inflexão aqui no ponto 1, na transição da primeira para a segunda camada. Um aspecto importante a ser recordado aqui diz respeito ao conceito de tensão total, tensão efetiva e tensão neutra. Tensão neutra também conhecida como poropressão. Então, primeiro aspecto que a gente deve destacar: naquela camada a tensão varia conforme a profundidade, de acordo com o peso específico. O peso específico é a relação entre o peso da amostra e o volume ocupado por aquela amostra. Eu vou limpar a expressão até para que a gente observe com os termos da figura, né? A primeira expressão que eu coloquei, sigma igual a gama H, é uma expressão genérica. Agora vamos circunstanciar para a nomenclatura desta questão. Aqui, no nível do solo, a pressão é zero. Aqui a pressão é zero.
vou aumentando aqui. Quando eu chego no ponto 1, vou chamar isso aqui de ponto 1. Ou até melhor, vou chamar de ponto A, cuja abscissa tem esse valor 1, ok? Melhor assim. Então, ponto A, aqui vou chamar de ponto B e aqui ponto C. O ponto A tem uma abscissa 1, o ponto B tem uma abscissa 2 e a diferença das abscissas dos pontos C e B é o que nós denotamos aqui por 3, né? Apenas distintivos. Podemos afirmar que a pressão total ou tensão total é a soma da tensão efetiva e a tensão neutra ou poropressão. O que vem a ser o valor dessa poropressão? A poropressão é o gama, guardem isso, é o gama da água multiplicado pela espessura da camada que está saturada. No caso aqui, H é a camada saturada. Podemos observar também que a partir da profundidade HA e em toda a camada subsequente, nós temos um solo submerso. Um solo submerso está submetido à ação do empuxo, que é uma força ascensional. De maneira que a gente pode escrever que o gama sub é igual ao gama do solo, vou chamar aqui de gama S, supostamente para denotar o gama seco, o solo sem água nos seus vazios intersticiais, menos o gama da água. Vejam, que é a abscissa do ponto A, vai corresponder exatamente à tensão total na cota HA. Cota HA, profundidade medida a partir do nível do terreno. Então, na cota HA, eu não tenho uma parcela de poropressão, não tenho uma parcela de tensão neutra. Então, toda a tensão se refere à tensão total. Quando eu ingresso aqui já na segunda camada, eu passo a ter um solo submerso. Esse gama submerso, ele é menor do que o gama seco. Menor quanto? A diferença é exatamente o peso específico da água. Se eu mantiver esse alinhamento no diagrama, né, se eu prosseguisse aqui de acordo com esse tracejado, eu chegaria aqui em C, com tudo isso aqui representando a tensão total. Tensão total a uma profundidade H mais H. No entanto, como esta segunda camada é submersa, eu tenho que descontar a parcela atinente ao empuxo. E aí eu, em vez de ter o diagrama em C, eu tenho o diagrama em B. Esse valor 2, portanto, vai significar a tensão efetiva a uma profundidade HA mais H. Tensão efetiva. Tensão efetiva eu obtenho fazendo a diferença. Tensão total menos a poropressão, ou pressão neutra, tensão neutra.
Vejam que 2 mais 3 é igual à abscissa do ponto 3, ou do ponto C. 2 mais 3 é a abscissa do ponto C. Ou seja, eu posso dizer que o valor 1 corresponde à tensão total à profundidade, ou para a cota HA, total, para HA, para a profundidade HA. O valor 2 corresponde à tensão efetiva à profundidade HA mais H, e o valor 3, note que o valor 3 é só esse segmento aqui. 2 mais 3, a parcela 2 mais a parcela 3, seria a tensão total. A parcela 3 é exatamente aquilo que nós estamos descontando, ou seja, exatamente a poropressão ou tensão neutra. Só lembrando, para a gente fixar bem, quando o solo está submerso, ele está submetido a um empuxo. Esse solo se torna mais leve. Nós temos ali a atuação da poropressão, e a poropressão ela atenua, ela deprime a tensão efetiva. Em razão disso que quando o solo está muito molhado, quando ele está saturado, nós temos que há uma situação de maior risco, porque a resistência ao cisalhamento fica diminuída e os solos, em geral, colapsam por cisalhamento, por corte. Então vamos dizer o seguinte, organizando aqui as expressões. Primeira expressão que eu quero colocar para vocês é que o sigma total é igual à tensão efetiva mais a tensão neutra. Tensão total, tensão efetiva mais tensão neutra. Tensão neutra ou poropressão igual ao gama da água vezes a espessura da camada. Tensão neutra, no caso aqui, como a camada é H, a espessura da segunda camada é H, o gama da água vezes H vai corresponder à parcela da poropressão. O gama submerso vai ser o gama seco menos o gama da água. Poderia escrever que o gama seco menos o gama da água, né, multiplicado pelo H vai corresponder à pressão efetiva naquela profundidade correspondente ao final da segunda camada. Quando a gente tem diferentes estratos ou sucessivas camadas, a gente vai obter um diagrama que não é linear em toda a sua extensão. São segmentos de reta, que vão tendo uma declividade no diagrama conforme o valor do gama, conforme o valor do peso específico do solo. Para fechar a questão, vamos dizer que o valor 1 para a cota HA, este valor 1 aqui para a cota HA, corresponde à tensão total.
Vou escrever tensão total em HA, é o que nós identificamos na figura com esse indicativo 1. O 2 é o valor 2 para a cota HA mais H, ou seja, final da segunda camada, a tensão efetiva em HA mais H. E o valor 3 é a tensão neutra, mais uma vez, para fixar, tensão neutra ou poropressão em HA mais H. Note que se eu somar esse valor do segmento 2 com esse valor aqui do segmento 3, se eu somar essas duas parcelas, isso vai ser a tensão total em HA mais H. Só o 3, só a parcela 3, se refere à tensão neutra. Se a gente observar a soma da tensão efetiva com a tensão neutra, vai significar a tensão total. E a tensão é calculada multiplicando o gama, correspondente àquele solo, naquela camada, pela espessura da camada. E assim a gente constrói o diagrama de pressões. Com o diagrama de pressões, nós podemos calcular o empuxo. Né? O empuxo vai ser correspondentemente à área do diagrama. E aí a gente pode... E o empuxo é força, né? Lembrando que o empuxo é força. E a gente pode também identificar o posicionamento dessa força resultante da força empuxo. Muito bem, meus amigos. Por hoje é só. Esta videoaula se encerra aqui. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Espero que vocês estejam aproveitando bem. Deixem os comentários, façam as questões no nosso canal e estaremos alimentando ao longo desses dias com novas questões, sempre questões de provas anteriores, mas são novas pelo comentário que aqui trazemos. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.